Quando a dentição decídua, ela não é monitorada adequadamente e ela é negligenciada, a dentição mista sofre consequências e pode se tornar assustadora. Por quê? Porque agora vocês vão ver, é na dentição mista que os problemas começam a acontecer. O que acontece? O padrão vai começar a exacerbar, né? Se ele é 2 ou 3, ele já começa a dar sinais visíveis. Nós começamos também a ter as relações de caninos ainda, o canino decíduo ali esfoliando, a guia de irrupção dentária do canino. A gente começa a ver se esses caninos permanentes, eles estão no lugar certo, que isso pode ser assustador e ter que mudar totalmente a trajetória do tratamento ortodôntico que a gente vai fazer. Nós temos que avaliar o período da dentição mista. Gente, a dentição mista tem 3 períodos. Tem um período transitório, o intertransitório e o segundo período transitório. Então, dependendo desses períodos, é que nós vamos estar fazendo alguns tipos de tratamento ou não. Nós temos que avaliar a interposição lingual. Então, tudo começa a piorar já na dentição mista. Nós temos que olhar com mais sabedoria a dentição mista, porque você tem mais problemas. Vocês viram aí que o problema aí da dentição decídua para a dentição mista, vamos voltar, ó, a da dentição decídua para mista é bem diferente? Então, nós vamos ter a respiração e a fonação, nós vamos ter irrupção do canino, como eu já falei, as ectopias dentárias, gente, as ectopias. Então, você tem incisivo, às vezes, que não consegue irrupcionar, incisivo central, você tem um canino ali que pode estar por palatina, você tem vários problemas, você tem uma atresia maxilar, você tem uma respiração bucal que acaba atrapalhando todo o equilíbrio do desenvolvimento crâniofacial. Então, todos esses problemas você vai ter que estar avaliando. E aí o paciente chegou no seu consultório. O que olhar primeiro? Essa é a sua pergunta. Você fala, nossa, mas é tanto problema, agora eu fiquei mais assustado ainda do que eu já estava. Essa mulher só fala de problema. Pois é, mas vamos lá, agora a gente vai dar a solução. A criança chegou, a família chegou com a criança, chegou lá, sentou. O que você vai ver primeiro? Você vai avaliar a mordida. Mas dentro da mordida, você vai avaliar primeiro a parte transversal. É a mais importante. Então, essa parte transversal, o transverso maxilar é importante, porque não pode ter mordida cruzada. A mordida cruzada você tem que descruzar imediatamente. Por quê? Porque a maxila, ela para de crescer já ali, aos 10 anos ali, ela cessa o crescimento e aí você perde a oportunidade de fazer com que essa maxila cresça. Então, a hora de você intervir ali é imediata. Depois que você resolveu o transversal, é que você vai, resolver, que eu tô falando. Você vai resolver o problema vertical, mordida aberta, mordida profunda. Então, assim, às vezes a criança chegou lá com mordida aberta ou mordida profunda e também tá com mordida cruzada. Qual que você resolve primeiro? Mordida cruzada. Você até pode fazer um aparelho que tenha tudo isso, mas a prioridade é o transversal. Depois é que você vai tratar o antero-posterior. Qual que é o antero-posterior? O antero-posterior é o sagital, é o classe 2, o classe 3. Então, primeiro o transverso, depois o vertical e depois o sagital, que é o antero-posterior. Essa é uma regra para sempre, para a vida. É sempre descruzar a mordida, colocar a mordida no lugar certo, seja ela, se ela tiver mordida aberta, fechar. Se tiver mordida fechada, diminuir ali aquele espaço, aumentar o espaço. E o antero-posterior é por último. Se a criança é classe 2 ou classe 3, você vai resolver isso depois que você resolver o transversal e o vertical. Então, na maioria das vezes, o tratamento, quando ele é ósseo, ele vai iniciar mais cedo, ou seja, você vai ter que primeiro resolver essa parte óssea para poder redirecionar esse crescimento e dar um equilíbrio ósseo para essa criança poder se desenvolver corretamente. Depois
é o dentário que você pode iniciar mais tarde. Então, por exemplo, se você vê que o padrão da criança é um padrão 1 e tem problema só dentário, não é uma coisa tão grave. Agora, se o padrão da criança é 3 ou 2, você já tem que ficar alerta, porque você vai ter que primeiro tratar o ósseo para depois tratar o dentário. E por que a gente fala de transversal, né? Por que a gente fala tanto, eu encho tanto o saco do transversal? Eu sou a garota propaganda da expansão rápida da maxila. Quem aqui me conhece sabe quanto eu amo essa técnica, né? Que é expandir, porque expandir é vida. Gente, quando você não tem um transversal, quando você tem uma mordida cruzada, principalmente a mordida cruzada posterior, o que isso causa? Isso vai inibir, isso vai dificultar o desenvolvimento antero-posterior e vertical. Ou seja, se você tem uma maxila e essa maxila tá menor que a mandíbula, ela não vai deixar essa mandíbula crescer, vai travar, como ali vocês podem estar vendo nas imagens, né? E ela vai impedir tanto o crescimento vertical, como também ela vai, o crescimento também anteroposterior. Essa criança não vai conseguir desenvolver ali aquela mandíbula que vai estar o quê? Travada. Quando você também tem essa maxila atrésica, como nessa imagem aí, isso também atrapalha a respiração. Por quê? Porque você está diminuindo ali aquela capacidade ali da maxila, o espaço aéreo, das vias aéreas. Então, quanto mais atrésico, menor o espaço das vias aéreas. E você vai estar, com tudo isso, a mandíbula, se a criança for uma classe 2, ela está impedindo o crescimento mandibular. Então, a atresia, a parte transversal, é a parte mais importante que nós devemos atuar quando uma criança chega para nós. É unânime. E é por isso que eu bato tanto em cima da expansão rápida da maxila. Por quê? Porque é um tratamento que a gente não pode deixar na mão da criança. Não pode ser... essa responsabilidade é nossa. Então, quando eu coloco um aparelho fixo, como um expansor fixo, um RAS, um Hirax, ou Hirax, né? Um McNamara, um expansor diferencial. Quando eu coloco um expansor fixo, essa dependência da criança eu não tenho mais, eu não preciso mais de colaboração, né? E além disso, é um tratamento rápido, gente, de 6 meses. Em 6 meses, a gente, um mês você vai abrir a sutura palatina, dependendo do protocolo de abertura do aparelho que você vai estar utilizando. Em 6 meses, a maxila vai estar com a sutura ossificada e você vai estar ali com o tratamento pronto. Quando você parte para um aparelho móvel, você deixa essa responsabilidade com o paciente, com a família. E você vai deixar com o paciente que é uma criança. Então, tem que ser um caso muito leve para você deixar essa responsabilidade com esse paciente. Tem que ser um caso realmente de uma atresia dentoalveolar, uma atresia mesmo, uma mordida cruzada anterior. E olhe lá, porque eu já tive... E se você quiser dar um passo além e se aprofundar na ortodontia preventiva e interceptiva, conheça o nosso curso online Orto Interceptiva Academy. O link está na bio. Tchau, tchau!